Muito boa tarde a todos. Nuno Gonçalves, membro do Conselho Diretivo do IAPMEI. Uma palavra de agradecimento pelo convite que nos foi dirigido pela Câmara de Santa Maria da Feira para estar aqui presente no BISE Feira deste ano, num formato diferente, mas acima de tudo o que é necessário é que continue a concretizar-se. A minha apresentação versará sobre os instrumentos financeiros que já estão ou irão estar disponíveis para as nossas empresas relançarem a sua atividade económica, mas antes de iniciar essa apresentação propriamente dita, gostaria de relevar, de facto, aquilo que tem sido visível, que é, de facto, as características que traduzem o DNA dos nossos empresários. E essas características podem se resumir essencialmente em 3 palavras: resiliência, capacidade de adaptação e também, tem que se dizer, inovação. É, aliás, com grande satisfação que verificamos que um organismo insuspeito como a OCDE classificou Portugal no lugar cimeiro entre os países que mais propostas apresentaram de soluções para combater a pandemia Covid-19. E é de se dizer que essas propostas foram essencialmente apresentadas pelas nossas empresas. Temos soluções tão diversas quanto os famosos ventiladores, a app Stay Away Covid, máscaras que imunizam o vírus ou mesmo os semáforos de praia. E entre tantas outras soluções que as nossas empresas apresentaram. Mas não é só a questão de apresentação de projetos inovadores. Também há de salientar que, efetivamente, os melhores projetos que foram apresentados tiveram uma característica transversal a todos eles, que é muitíssimo importante sublinhar. E essa característica tem a ver com processos colaborativos muito ativos entre as empresas e os centros de conhecimento, sejam as universidades, sejam os centros tecnológicos, por exemplo. Essa característica inovadora das nossas empresas não é, de facto, para nós surpresa. Já no início do ano, a Comissão Europeia tinha destacado Portugal como um país fortemente inovador. Isso ficou patente no European Innovation Scoreboard de 2020, em que Portugal surge como o único país do sul da Europa a ter essa distinção de país fortemente inovador. De facto, estamos no bom caminho, mas é importante continuar, digamos, a privilegiar as relações entre os centros de conhecimento e as nossas empresas que tão bons resultados têm dado. Ora, mas, como eu disse no início da minha apresentação, o objetivo desta apresentação é essencialmente de apresentar alguns dos instrumentos que estarão disponíveis dentro em breve para as nossas empresas. E esses instrumentos, obviamente, são, desde logo, a reprogramação dos incentivos do Portugal 2020, que estarão disponíveis até meados do próximo ano, mas também o quadro financeiro plurianual 21-27, que entra em operação no início de 2021, com recursos bastante robustos, na casa dos 30 mil milhões de euros. A este pacote financeiro junta-se também o Plano de Recuperação Europeu, em que se insere o Plano de Recuperação e Resiliência português, que também conta com um pacote financeiro muito significativo de cerca de 13 mil milhões de euros em subvenções. Pois bem, podemos concentrar um pouco neste Plano de Recuperação e Resiliência e vemos, como é do conhecimento, que o Plano de Recuperação e Resiliência tem essencialmente 3 grandes blocos de atuação. Tem o bloco associado à transição digital, tem o bloco associado à transição climática e o bloco associado à resiliência. E dentro desses 3 blocos eu destacaria um conjunto de ações que se traduzirão em projetos que poderão ser desenvolvidos pelas empresas portuguesas. No domínio, por exemplo, da transição digital, destaco, obviamente, a digitalização
por um lado, das empresas e, por outro, da administração pública. Estamos a falar, digamos, em incorporar nas nossas empresas cada vez mais processos associados à indústria 4.0, mas também inserir novos quadros mais qualificados nas empresas. Portanto, também uma elevação qualitativa da capacitação das empresas e também da administração pública. Na transição climática, destaco os grandes objetivos de descarbonização, economia circular e eficiência energética. E, por último, na resiliência, é de destacar a competitividade e a coesão territorial. É de sublinhar que, por um lado, as empresas poderão apresentar projetos que terão estes recursos como meios de apoio à sua concretização, mas também as empresas podem beneficiar, como referi, de outros projetos que são, por exemplo, desenvolvidos no domínio da administração pública, em que as empresas podem se candidatar como prestadores, como fornecedores de bens e serviços. Ora, é também muito importante ter presente quais são os grandes desafios que, no futuro muito próximo, as empresas devem ter preocupação em responder. E estes desafios que eu qualifiquei essencialmente em 3 grandes grupos, devem ser respondidos de uma forma bastante eficaz. O primeiro desafio é a questão da recapitalização das empresas. É notório que as nossas empresas fizeram uma trajetória absolutamente fantástica no domínio da recomposição dos seus capitais próprios, do fortalecimento do seu balanço. Efetivamente, os números ainda de 2020 colocam um valor recorde no valor da autonomia financeira das nossas empresas, num montante na percentagem de quase 39%, o que traduz num crescimento de mais de 10% em 5 anos. É, de facto, uma trajetória fantástica e que só foi possível tendo em conta o conjunto de incentivos fiscais e financeiros para esse objetivo. E esses incentivos fiscais e financeiros permanecem e vão se manter no próximo ano, seguramente, e estou-me a referir naturalmente aos incentivos fiscais que a própria Comissão Europeia classificou como sendo dos melhores da Europa no domínio da capitalização das empresas. Estou-me a referir ao incentivo fiscal que normalmente se denomina como remuneração convencional do capital social e que permite, por exemplo, a uma PME que queira aumentar o seu capital social ou queira converter dívida dos seus acionistas em capital, poder abater à matéria coletável cerca de 42% em cerca de 6 anos. E, portanto, é um incentivo fiscal, sem dúvida nenhuma, muito robusto, muito potente. Acresce também outro incentivo, que é a dedução por lucros retidos e reinvestidos, também com possibilidade de abater à matéria coletável um valor muito substancial. Mas, além disso, é importante que as nossas empresas considerem também a oportunidade que a integração de novos acionistas nas suas empresas, na sua estrutura acionista, pode representar, quer do ponto de vista pragmático, com o reforço do capital próprio, mas também do ponto de vista estratégico. Efetivamente, novos investidores abrem às empresas novas possibilidades de network, novas possibilidades de integração em novas cadeias de valor, novas também possibilidades de ganhos de escala e de, por exemplo, também de integração em cadeias verticais. Portanto, as empresas devem também, cada vez mais, olhar para a possibilidade de diversificar a sua estrutura acionista, torná-la mais robusta, torná-la mais resiliente a crises que sempre surgem, mas também às novas oportunidades de crescimento que estamos certos que vão ocorrer a partir do próximo ano.
Entre os mecanismos disponíveis para que as empresas possam, digamos, acolher investimentos de investidores privados, podemos destacar, digamos, os veículos tradicionais de capital de risco, em que, basicamente, o investidor privado pode investir numa empresa, numa PME portuguesa, e esse investimento é, digamos, reforçado por uma componente de capital de risco em que tem uma participação pública forte. E diga-se passagem que ainda estão disponíveis recursos do PT 2020 neste domínio. Portanto, desde já as empresas podem olhar para a sua estrutura acionista, podem olhar para investidores, sejam eles de capital de risco ou não, e tentar cativar esses investidores para o seu negócio. Outro desafio que é fundamental é que as empresas continuem, obviamente, a investir em inovação e desenvolvimento, a investir em capacidade produtiva mais eficiente, em investir na capacitação dos seus quadros e, sempre que preferível, deve fazê-lo em rede. A esse propósito, gostaria de referir que o Ministério da Economia e da Transição Digital, desde 2019, que assinou um conjunto de 17 pactos setoriais de competitividade e inovação e internacionalização, com 17 clusters de competitividade, cujo objetivo é ter uma agenda, um plano de trabalhos bastante intenso no domínio da inovação orientada para a investigação e desenvolvimento, na capacitação e também, obviamente, na internacionalização. E por falar em internacionalização, é outro repto que é bastante importante que as empresas continuem a apostar. Mas será fundamental que essa aposta seja uma aposta consciente. Não nos podemos esquecer que, efetivamente, os mercados globais estão muito diferentes este ano. Os níveis de risco aumentaram substancialmente. Então, tanto quanto possível, as empresas devem internacionalizar-se, mas mitigando os seus principais riscos, pelo menos não colocando em risco a sua atividade. E um dos instrumentos muito potentes para conseguir fazer essa internacionalização bem-sucedida e com riscos mitigados é, obviamente, o instrumento dos seguros de crédito à exportação. A este propósito, é de referir que todos os anos é inserido no Orçamento de Estado uma verba muito substancial de dotação para apoiar as nossas empresas com seguros de crédito à exportação e essa verba nunca esgotou. Portanto, significa isso que há franca margem de manobra para acolher novas empresas que ainda não tenham olhado para este instrumento e que o devem fazer com atenção e enfrentar os mercados internacionais com outra segurança. Também gostaria de dar a nota de que todos estes instrumentos que tenho aqui falado, nomeadamente os instrumentos financeiros relacionados com novas linhas de crédito, instrumentos de capital, seguros de crédito e incentivos fiscais, estão neste momento organizados numa plataforma que o IAPMEI lançou há cerca de um ano, um microsite designado por Portal do Financiamento, e esse portal congrega numa só página toda esta informação. E é importante se dizer que não se trata apenas de um mero repositório informativo, é muito mais do que isso. Efetivamente, a empresa, o seu empresário, pode entrar neste portal, pode definir o perfil, por exemplo, é uma empresa têxtil da região norte, uma média empresa, e inserir também aquilo que pretende fazer. Pretende investir, pretende internacionalizar, pretende reestruturar. E o algoritmo que o IAPMEI preparou neste portal vai-lhe gerar as melhores soluções para cada um dos casos em análise. E, portanto, é uma ferramenta de trabalho muito útil para as nossas empresas, para os nossos gestores. Por último, gostaria de, obviamente, assinalar que o IAPMEI está sempre disponível
para articular tudo o que seja necessário com as empresas, com os senhores empresários, mas também é importante que nos sigam nas nossas redes de comunicação, desde o website às redes sociais, porque é a forma mais imediata de acederem a informação útil. E posso adiantar que, por exemplo, no YouTube, temos, nos últimos meses, fruto também das novas condições associadas à pandemia, temos investido fortemente na formatação de um conjunto de tutoriais sobre instrumentos, por exemplo, de apoio às empresas, que permitem aos empresários perceber em 2, 3 minutos como é que esses instrumentos funcionam e como é que se podem candidatar. Muito obrigado pela vossa atenção. O IAPMEI está sempre ao vosso dispor.